nós fazermos o nosso melhor para o Senhor. Nós estamos treinando as crianças e aí você vai receber a ministração hoje dos santos e dos anjos que adoram ao Senhor. Amém? Salmo de número 91, projeta para mim por gentileza. Pode projetar, versículo 1 mesmo. Vamos ler todos juntos no 3, 1, 2, 3. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu, o Altíssimo é a tua habitação. Vamos ler novamente esse verso, verso 9. Porque tu, ó Senhor, és meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Amém? Então, convido você a levantar as suas mãos e fazer a sua oração ao Senhor. Vamos. Proclame os salmos, proclame esse salmo. Senhor, eu entro no esconderijo, eu entro no refúgio, eu me escondo no esconderijo, eu entro no refúgio. Pai, em nome de Jesus, Senhor, entregamos, Senhor, essa noite em Tuas mãos, Senhor. Pai, Espírito Santo, Senhor, nos conduza, Senhor. Seja bem-vindo, Senhor, nesse lugar. Em nome de Jesus, Pai, venha sobre nós, Espírito Santo, Senhor, tudo que for falado, Senhor, tudo que for ministrado, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a gente venha, Pai, sentir a Tua presença, Senhor, que é boa, perfeita e agradável, Senhor, nos conduza, Senhor, cada vez mais, Senhor, a buscar a Tua presença, Pai. Eu oro, Senhor, por cada família, cada vida que está aqui já, Senhor, que o Senhor já vai, Senhor, moldando o coração, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Tira, Senhor, toda a preocupação, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, todo medo, Senhor. E que a gente venha, Pai, buscar a Tua presença, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Conduza, Senhor, louvor, Senhor, a equipe de louvor, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Toda que vai ser falado, nosso profeta, Pai, em nome de Jesus, Senhor. A gente venha começar a gerar, Senhor, em nossos corações, Senhor, a sentir, Senhor, que a gente está no melhor lugar, Pai, que não existe, Senhor, um lugar, Senhor, não existe, Senhor, um lugar melhor, Senhor. Não podemos, Senhor, valorizar, Senhor, mas que vem de fora, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Começa, Senhor, a queimar, Senhor. Começa, Senhor, a tirar, Senhor, que tem que ser tirado, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Seja bem-vindo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Seja bem-vindo, Pai. Amém. No lugar do esconderijo há descanso para as nossas almas. Quantos aqui precisam de descanso essa noite? Então quero ensinar essa canção para você, para que ela seja a nossa oração nesse dia, amém? Diga junto comigo. Eu sirvo um Deus que nunca falhou.
Eu sirvo um Deus que não falhará. Não é filho do homem para se arrepender. Se ele falou, acontecerá. Do início de novo, eu sirvo um Deus para a gente aprender. Vamos. Eu sirvo um Deus que nunca falhou. Eu sirvo um Deus que não falhará. Não é filho do homem para se arrepender. Se ele falou, acontecerá. Ainda que eu não veja ou sinta, se ele prometeu, ele cumprirá. Que passem toda a terra e céu, mas tua palavra permanecerá. Refúgio, socorro bem presente, tu és suficiente, debaixo de tuas asas é o meu lugar. Refúgio, minha rocha inabalável, tu és Deus imutável, encontro em ti descanso. Eu sirvo um Deus que não falhará. Não é filho do homem, não é filho do homem. Não é filho do homem para se arrepender. Se ele falou, acontecerá. Ainda que eu não veja ou sinta, ele prometeu, ele cumprirá. Que passem toda a terra e céu, mas tua palavra permanecerá. Ainda que eu não veja ou sinta, se ele prometeu, ele cumprirá. Que passem toda a terra e céu, mas tua palavra permanecerá. Refúgio, socorro bem presente, tu és suficiente, debaixo de tuas asas é o meu lugar. Refúgio, minha rocha inabalável, tu és Deus imutável, encontro em ti descanso. Refúgio, socorro bem presente, tu és suficiente, debaixo de tuas asas é o meu lugar. Refúgio, minha rocha inabalável, tu és Deus imutável, encontro em ti descanso. O Senhor é nossa rocha inabalável, o Senhor é nosso socorro bem presente, o Senhor é aquele que ouve a nossa voz, ouve o nosso clamor. Ele ouve a nossa voz e ouve o nosso clamor. E Ele ouviu minha
acalmou a tempestade. Tudo Ele fez, o impossível fez por nós. Ainda que eu não veja ou sinta, Ele prometeu. O Senhor é fiel, o Senhor é fiel. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Que passe toda a terra e céu, mas tua palavra permanecerá. Refúgio, Socorro bem presente, Tu és suficiente. Debaixo de Tuas asas é o meu lugar. Refúgio, minha rocha inabalável. Tu és Deus imutável. Encontro em Ti descanso. Refúgio, socorro bem presente, Tu és suficiente. Debaixo de Tuas asas é o meu lugar. Refúgio, minha rocha inabalável. Tu és Deus imutável. Encontro em Ti descanso. Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Rocha inabalável. Tu és. Aleluia. O Senhor é nosso refúgio. Vamos, diga isso. O Senhor é meu refúgio. Não há ninguém igual a Ti.
presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, Admirável, tão sublime, glorioso, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. só a igreja, maravilhoso. Só o seu amor. Maravilhoso, Admirável, tão sublime, glorioso, sua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu não há igual a ti, não há igual a ti. Vamos, expresse ao Senhor sua adoração. Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é o grande El Shaddai, Ele é o príncipe da paz, Ele é digno de glória, Ele é digno de glória, Ele é digno de glória. Vamos dar a Ele a glória dEle, aleluia. Vamos, abra sua boca, levanta sua mão, adora o Senhor com as suas expressões. Diga a Ele o quanto você o ama. Maravilhoso, Admirável, tão sublime, glorioso, tua presença
pode dar um glória a Deus bem forte para Ele. Você pode dar um aleluia bem grande a Ele. Ele é digno, Ele é santo, Ele é poderoso. Existe uma presença, uma nuvem da presença de Deus. Eu convido você a adorar ao Senhor com as suas ofertas. Convido você a adorar o Senhor com o seu adorar ao Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta. Você precisa de um envelope. Levante suas mãos e alguém vai chegar até você com um envelope. Alguém precisa de envelope. Se você pode fazer digitalmente também. Tem 2 pessoas precisando de envelope, por gentileza. Entrega aí o envelope e traga a sua oferta ao Senhor. Mais alguém? Levante sua mão para facilitar a entrega e você entrega a sua oferta ao Senhor. Levante suas mãos, peça, fica mais fácil para a pessoa poder ver quem está precisando. Vamos ver adorando ao Senhor, entregando a sua oferta. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. É o seu amor. Obrigado, Senhor, porque nós temos vivido debaixo dessa palavra, Senhor. Essa palavra que o Senhor é o nosso esconderijo, o Senhor é o nosso sustento, é a nossa rocha inabalável, é aquela ave que nós podemos nos abrigar debaixo das tuas asas e estarmos seguros. Nós temos uma convicção de que o Senhor é quem nos sustenta, é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem nos guia, é o Senhor que nos conduz a lugar de descanso. E por isso nessa noite nós queremos reconhecer o senhorio, reconhecer que o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. E a nossa confiança nas nossas finanças, da nossa vida está nas suas mãos. Essa é a nossa certeza de que se estamos nas tuas mãos, estamos no lugar mais seguro da terra. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tome o seu lugar. Quero chamar o profeta Anderson. Shalom, boa noite. Tudo bem? Irmãos, hoje, de maneira especial, as crianças vão estar subindo. Porém, não será toda terça-feira. Amém? Somente hoje. Amém? Então, que fique claro, pedir às crianças para estar subindo, tá? E nós temos que tratar de alguns assuntos hoje, será extremamente delicado. Peço que todas as crianças estejam subindo. Isso. Lembrando, somente hoje. Vou esperar as crianças subir para a gente começar. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui a tela.
Amém? Bom, as crianças já subiram. Vou precisar de toda a sua atenção para aquilo que nós vamos ministrar hoje. Amém? Espírito Santo, em nome de Jesus, submetemos a nossa mente ao teu governo e ao teu senhorio. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Então libera anjos que vão estar auxiliando esse ambiente. Senhor, em nome de Jesus, e que corpo, alma e espírito se tornem submetidos e submissos à voz do Senhor nessa noite. Senhor, que toda movimentação, Senhor Deus, seja somente do teu Espírito nesse lugar, Pai. Senhor Deus, que toda movimentação de ordem natural ou espiritual que concorre com a tua presença, nós submetemos ao som da tua voz nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém? Irmãos, semana passada eu falei que nós iríamos falar sobre o espírito da Grécia e o espírito de Roma, mas não vamos falar disso hoje. Nós vamos falar hoje sobre aliança. Amém? Aliança eterna. Esse termo aliança, ele é muito extenso, tendo em vista que o tempo que a gente tem não ajuda muito. Então eu tive que resumir essa ministração, mas eu creio que a gente não vai perder muita coisa. A gente está falando esse mês sobre batalha espiritual. O Senhor colocou algo no meu espírito em criar uma escola profética, e o que eu estou ministrando aqui é o resumo da escola profética que eu tenho montado nesses dias, chamado, até botei o nome bonitinho, quer ver? Ficou até o nome profético, Yom Teruah. Gostou? Pesquisa no Google. Yom Teruah. É brabo, é brabo. Dá um valor, né? Cadeira. Tem um significado, depois pesquisa serinho, pode pesquisar no Google que você vai saber. Pode o áudio, às vezes até eu esqueço. É Y-O-N-T-E-R-H-U-A. Yom Teruah. Vamos lá. Aliança eterna. O termo aliança nos dias atuais não é visto como algo permanente ou eterno, mas sim como uma opção. Não é verdade? O termo aliança hoje, ele é um termo banalizado. Quando nós falamos sobre casamento, é um exemplo disso. Inclusive, amanhã nós temos a escola de casais, o curso de casais, que tem feito a gente também compreender um pouco mais sobre esse termo. Mas a gente tem visto a banalização disso. Não se tem mais a questão da aliança como algo que precisa ser construído e preservado. A aliança, ela tem sido de maneira, eu cumpro ou não cumpro, eu falo ou eu não falo, aquilo que eu falo, amanhã eu volto atrás com muita facilidade. E isso tudo tem consequência. E isso tudo são quebras de aliança que nós não percebemos que vivemos e construímos ao longo da nossa vida. E eu quero falar um pouco sobre isso, a responsabilidade e a bênção também, não só sobre consequências negativas, mas a bênção que há sobre os que cumprem a aliança. Deus é um Deus de aliança. Ele leva isso muito a sério. E nós, como igreja, também precisamos levar a sério. Como eu disse, tudo que Deus faz, tudo que Ele cria, tudo que vem dEle, Ele faz tudo e leva muito a sério. Se Ele prometeu algo para você, pode ter certeza que aquilo que Ele prometeu, Ele está levando a sério. E Ele está trabalhando para cumprir. A aliança é um contrato que precisa ser levado a sério, assim como um contrato que tem suas cláusulas, não é verdade? Assim acontece com a aliança. Temos direitos e deveres. Se cumprirmos, vamos desfrutar dos benefícios, mas se quebrarmos, vamos colher as consequências. Então, a aliança é como um contrato.
quando você vai morar de aluguel, às vezes há contratos que se fazem de boca, mas na sua grande maioria, você faz um contrato, e ali tem algumas cláusulas que a gente não lê. Geralmente a gente vai lá, assina e está tudo certo, entrega para Deus, não é verdade? Ou você vai ser contratado, você está desempregado, chega lá, o cara pega um monte de contrato, tu vai ler tudo aquilo ali, a emoção de ser contratado é maior, tu sai rabiscando. Só que ali tem deveres e direitos. E a gente esquece, e às vezes você é mandado embora daqui a 5, 10 anos, você nunca leu aquele contrato. E de repente você deixou de desfrutar de coisas que estão no contrato, porque você não leu o contrato. E assim é a aliança. A aliança tem a sua consequência positiva ou negativa. Amém? Isso, benefício, gostei. Tem os benefícios, mas também tem as consequências quando há a quebra dela. O pecado é a maior expressão de quebra de aliança, onde o homem decide viver como se ele fosse o seu próprio Deus. Amém? Então, entenda, a aliança é algo que Deus leva a sério. E eu e você precisamos também levar a sério, porque senão nós vamos sofrer as consequências da quebra dessa aliança. E aí a gente pensa assim, cara, eu estou fazendo tudo certinho. Dizimo, oferto, venho para a igreja, não xingo palavrão, não minto, não faço um monte de coisa, tudo direitinho, como diz a religião. Porém, há consequências de quebras de aliança, e a gente vai vivendo como se elas não existissem. Mas diante de Deus, Deus leva muito a sério isso. E a gente vai ver com o tempo isso. Quer ver? Um tipo de aliança, vou falar sobre 3 tipos. Primeiro tipo de aliança, vou falar sobre a aliança de sangue. Segundo tipo de aliança, a aliança oral, é a que mais a gente se arrebenta. É a que mais a gente se prejudica. É a que mais a gente sofre consequência, é nessa, na segunda. E vou falar de outro tipo de aliança e vou encerrar falando sobre ela. Por isso que eu pedi as crianças para subir, porque eu vou falar sobre um tipo de aliança que tem destruído a sociedade, que tem destruído famílias, que tem destruído a vida de pessoas, que é a aliança sexual. Mas isso existe? Existe. Existe. E, irmãos, isso deixa marcas profundas, marcas destrutivas na alma da pessoa, que às vezes parece até ser irreversível. Mas cremos que Cristo conquistou, Cristo triunfou, e em Cristo nós temos liberdade, amém? Aliança de sangue. Este tipo de aliança, eu vou ter que correr, gente, por causa da hora, por conta das crianças também. Aliança de sangue, esse tipo de aliança é muito comum até os dias de hoje. Em alguns casos, a gente já sabe, né, sacrifícios de animais e tudo, pois a vida está no sangue. E o sangue é uma moeda espiritual. Tanto é que até os dias de hoje, algumas religiões ainda participam, fazem esse tipo de ato através de sacrifícios de animais. Por quê? A maior moeda no mundo espiritual hoje é o sangue. Tanto é que Jesus, na cruz, morreu em nosso lugar e apresentou diante de Deus, através do seu sangue, o livre acesso a nós como filhos, nos garantiu o livre acesso a nós como filhos. Foi através de quê? Através do seu sangue. Então o sangue, ele é uma moeda espiritual. O sangue, principalmente o sangue de Jesus, ele é uma moeda poderosíssima, que vale para os dias de hoje, valerá para o dia de amanhã e valerá até daqui a 100, 200, 300 anos. Há o poder no sangue de Jesus, amém? Então, quando você precisar clamar, clame pelo sangue, porque ele está vivo até os dias de hoje. O mesmo sangue de 2000 anos atrás tem a mesma autoridade e poder, não perdeu em nada a sua intensidade
nos dias atuais. Amém? Isso. E aí, o Senhor me trouxe algumas coisas, falando sobre Abel. Lendo a Bíblia, vejo algo muito curioso. Quando Caim mata seu irmão Abel, o texto descreve que o sangue clama. Clama da onde? Desde a terra. E olha que algo interessante. Depois a gente vai ler os textos aqui. Eu estou fazendo isso para a gente ganhar tempo. O primeiro assassinato que as Escrituras narram foi o assassinato entre os dois irmãos. Quando Deus vai questionar Caim, ele fala assim: cadê o seu irmão? Ele, por acaso, sou eu o tutor dele? Eu tenho que saber dele, por acaso? E aí o Senhor pergunta: o que você fez? Porque o sangue do seu irmão clama desde a terra. Há um clamor, há derramamento de sangue num lugar, pode afetar e contaminar a terra. Por isso que aí volta ao que eu falei na semana passada. Por isso a igreja nasceu. Para quê? Para libertar a terra, para remir a terra, para trazer a glória de Deus para a terra. Então, para isso a igreja nasce. Para ser o quê? Para ser aquela que vai restaurar e resgatar a terra. Mas o sangue, você pode observar isso. Todo lugar, aonde há violência, aonde há mortes, aonde há assassinatos, aonde acontecem as piores barbaridades, o lugar vive sobre uma atmosfera pesada, sobre uma atmosfera tensa. Todo lugar, aonde constantemente há injustiça, assassinatos e tantas coisas são praticadas, o lugar vive sobre uma influência de um peso. Por quê? Sangue está clamando ainda nos dias de hoje. Violências, abusos, tantas coisas foram acontecendo em determinados lugares, que o lugar é impedido de avançar. O lugar vive sobre uma estagnação, como se aquele sangue clamasse por justiça. Amém? Então, a aliança de sangue é algo muito sério. Há famílias, uma vez eu participei de um curso de intercessão e uma pessoa levou umas fotos, que foi recomendado que se levasse, falando sobre a aliança. E curioso, Douglas, que a maioria dos homens chegava a uma determinada idade e todos eram mortos, assassinados, da maneira mais brutal. E aí, o que se foi observar? Que havia naquela família uma legalidade que permitia com que aqueles homens, todos daquela família, morressem. Tudo por causa, quando foi se descobrir o assunto, tudo iniciou lá atrás, por disputa de terra, disputa de território. E algo curioso, como é que ainda, e aquilo vai se perpetuando. Se nós como cristãos, se hoje nós que entregamos a nossa vida a Jesus, nós precisamos observar algumas coisas que vão acontecendo e a gente vai achando que é normal. E não é tão normal assim. São coisas que às vezes estão dizendo para nós: ei, tem coisa lá atrás que precisa ser restaurada. E nós nessa noite, não vou só trazer informação, mas nós vamos orar nessa noite, pedindo ao Senhor que toda contaminação na nossa família, na nossa casa, nos nossos descendentes, que lá atrás pode estar ocorrendo até os dias de hoje, sejam quebradas em nome de Jesus. Nós viveremos dias de restauração e cura na nossa vida. Nós andaremos por liberdade de vida, amém? Amém? Chega de peso, chega de ficar puxando bola de ferro. E às vezes a gente está vivendo uma vida cristã de fidelidade, de aliança, e a gente não entende. São às vezes consequências de coisas que ficaram lá para trás e mal resolvidas, às vezes brigas, contendas, que a gente vai deixando para trás e achando que isso é normal, e não é normal. Amém? E aí, aqui eu já falei sobre isso. Então, eu já falei sobre a consequência do derramamento de sangue no território,
e o quanto isso pode, às vezes, manter lugares presos, famílias presas, durante muitos e muitos anos. Famílias que carregam históricos de violência, famílias que são violentíssimas, o filho, o avô, aí vem o pai, vem o filho, vem o neto, todo mundo é violento, todo mundo é brabo, todo mundo bate, todo mundo faz e acontece. Isso não é normal. Esse histórico geracional, isso não é normal. E geralmente isso vai acarretar em consequência. A gente tem aqui, eu não vou falar o nome de maneira clara, mas sobre Santa Cruz há uma família que um já morreu, o outro assumiu, morreu, e o outro, para não morrer, foi preso. Todo mundo conhece, não preciso dizer o nome. Isso é só um exemplo de como são coisas que vão acontecendo para levar uma família à destruição. Amém? Vamos passar um pouquinho. Agora, essa eu quero gastar um pouquinho mais de tempo, que é a aliança oral. É aqui que a gente se arrebenta. Aqui a gente se arrebenta. Oi? Verbal? Verbal. Minha esposa falou que é verbal. Bom, ficou melhor mesmo. Como discípulos de Jesus, precisamos cumprir a nossa palavra. Amém? Crente promete e cumpre. Muitos cristãos são conhecidos como pessoas que prometem e não cumprem. Quem já tomou volta de crente? E isso deveria ser a coisa mais abominável no nosso meio. E que é a coisa mais comum do nosso meio. É incrível isso. Nada contra os pedreiros não, tá bom, Léo? Nada contra não. Mas tu contrata o cara. Eu vi ele, passou lá naquela casa, fez obra. Eu trabalhei como ajudante de pedreiro dele. Vou te falar, irmão. Dá não. E a pior coisa é você lidar com esse tipo, não com o pedreiro, não, tá bom, Léo, foi mal. Deixa eu explicar. Isso. Por quê? A pessoa dá a palavra e ela simplesmente não cumpre. Desaparece, some. E o pior, quando é ímpio, tá bom. O cara pegou o dinheiro, bebeu, ficou ruim, não foi para a obra. Mas quando é crente? Aí, quando não é isso, aí também o cara leva o carro para consertar. Nada contra o Josias. Josias nem está aqui. Aí tu chega lá, o cara dá um orçamento. É 1.000 o conserto. Aí tu pensa o quê? O cara é meu irmão em Cristo. Daqui a pouco, quando vai ver, tu vira as costas, quando tu volta, dobrou. O que houve? Mas sabe por quê? Porque hoje a palavra tem se tornado algo banal. Antigamente, há uns anos atrás, você chegava para uma pessoa, ou para um filho, falava assim, vai ali no mercadinho, ou na mercearia, né, que era o que existia na época, vai lá e compra isso, isso e isso. Você mandava o seu filho sem dinheiro e você voltava com os produtos. Por que isso acontecia? Porque havia poder na palavra. Hoje, eu estou falando isso, são coisas que eu estou falando que eu já vi aqui. O pastor foi tentar comprar material ali. Conseguiu de primeira? Só por falar que era igreja? Não. Porque a alegação do cara, do dono da loja de material, já tomou volta de igreja. Por quê? Não se fez valer a palavra. E a palavra é algo muito sério. Hoje é necessário ter contrato, hoje é necessário ter testemunha, porque a palavra perdeu o poder. A nossa palavra perdeu o poder para um papel que se rasga e pega fogo. Mais vale a assinatura do cara do cartório do que a nossa palavra.
E precisamos resgatar nesses dias o quê? O poder da palavra. Fique no prejuízo, mas cumpra a sua palavra. Eu perdi antes, eu fechei um negócio e eu dei o valor de 1.000 e era 2. Arque o prejuízo, porque lá na frente Deus vai levantar alguém, vai te honrar com aquilo que você tomou de prejuízo. Mas cumpra e dê testemunho da sua palavra. Porque hoje a palavra ela já não tem mais o poder, não tem mais a autoridade que ela deveria ter. E aí isso reflete também no espiritual, porque se a gente não cumpre a palavra com o próximo, como é que a gente vai ter autoridade sobre principados e potestades? Está vendo como uma coisa não é desconexa da outra? Não é. Eu estou correndo. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo bíblico, que eu gostei quando eu li. Josué capítulo 9, depois a gente lê o texto. Josué faz uma aliança com os gibeonitas. Gibeonitas sabia que Josué estava avançando, conquistando território, e falou, cara, não dá para bater de frente com esse pessoal. Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar um monte de pão velho, vamos nos vestir com as piores roupas, e vamos nos mostrar como servos deles. E vamos fazer uma aliança com eles. Josué cai na história, na conversa, e faz uma aliança com os gibeonitas. Além de não matar, Josué os protege. Passa-se anos, escuta essa, passa-se anos. Josué bateu biela. Josué morreu. Se passaram outras pessoas, chega Saul. Primeiro rei de Israel, vai lá e mata os gibeonitas. O que Deus faz? Traz juízo sobre Israel. Agora eu te pergunto, que raio Saul tem a ver com o pacto que Josué fez lá atrás? Tinha algum contrato? Não, mas tinha uma palavra. Uma aliança diante dos gibeonitas com Josué e diante de Deus. Deus viu a aliança que Josué fez. Por quê? Josué era o representante daquele povo. Então o que isso significa? Que ele era como representante, ele era a voz do povo. E quando Saul quebra a aliança, Deus traz juízo sobre Israel. Davi, aí Saul já morreu também. Davi procura entender, e o Senhor fala com ele, sabe o que é? Saul matou os gibeonitas. Sabe o que Davi faz? Chama os gibeonitas e fala, o que vocês querem? Eu quero os filhos de Saul. Davi autoriza que os gibeonitas vão e matem os filhos de Saul. Sabe o que aconteceu depois da morte dos filhos de Saul? A ira do Senhor passou. Isso é o poder de uma aliança. A aliança, ela precisa ser muito bem estabelecida, não só com Deus, mas entre os homens. A aliança não é quando a coisa está boa. A aliança não é puxação de saco. A aliança não é dizer que você é bonito, que você é bonita, que você é lindo, como você é maravilhoso, porque tudo isso eu sei que a minha esposa fala isso para mim. Mas a aliança é mesmo quando eu não estou por perto, eu sei manter a retaguarda daquela pessoa. Nem sempre a pessoa que tem uma aliança com você vai dizer que te ama. Nem sempre a pessoa que tem uma aliança com você vai te levar para tomar um café. E eu gosto de café. Muito. Nem sempre a pessoa que tem uma aliança com você vai te dar algo que você gostaria. Mas saiba de algo. Às vezes a pessoa ela não pode não verbalizar isso. Mas ela é alguém que sustenta a aliança. Então valorize pessoas de aliança na sua vida. Valoriza pessoas que são intercessores na sua vida.
valoriza a aliança. Ah, mas aquela pessoa não é sobre merecer ou não. Os gibeonitas talvez não merecessem, porque eles enganaram Josué, mas Josué estava preso a uma palavra. E cuidado também com isso. Para de ficar se comprometendo. Pense 1000 vezes antes de falar. Pense 1000 vezes antes de dar a sua palavra, porque uma vez que você liberou, já era. Não vá na emoção. Vou orar, irmão. Depois a gente conversa. Porque depois que deu a palavra, já era. Não tem como voltar atrás. O problema é que quando a gente vê que está no prejuízo, a gente logo foge. Quando a aliança deu bom, não, vou cumprir a aliança, vou fazer valer a aliança. Mas e quando eu fechei o negócio e eu vi que deu ruim? Não, acho que eu vou voltar atrás disso. Não, irmão. A aliança, ela precisa ser cumprida. Amém? Isso. Calma aí. Me ajuda. Então, diga para a pessoa que está do seu lado mesmo, isso, diga para ela. Você precisa valorizar a aliança. É isso. Amém? É isso. Vamos lá agora para o terceiro tópico, que é a aliança, que também eu acho que a segunda é a pior de todas, mas essa daqui também causa danos terríveis, terríveis, que é aliança sexual. Eu não achei outro termo bonitinho para colocar, então eu coloquei esse mesmo. Estou aprendendo, irmão, estou aprendendo. Meu negócio é papel e caneta, internet, notebook, essas coisas, eu tenho um pouco ainda de resistência. A Bíblia nos mostra a maneira correta como o sexo deve ser celebrado. Amém? Existe uma maneira. Mas hoje em dia, há uma banalização desse tema e também da sua prática. Como eu disse, nenhuma quebra de aliança passa impune. Não passa, irmão, não passa. E aí, o que isso pode acarretar? No caso da aliança sexual, danos psicológicos e doenças que têm se proliferado até os dias de hoje. Exemplo disso, se eu não me engano, década de 70 ou 80, tivemos o boom da AIDS no Brasil, não é? Foi o quê? 80, né? 80. Isso, acho que foi isso mesmo. Depois do Rock in Rio, não foi? O primeiro Rock in Rio? Então, tivemos esse boom. E como a AIDS se proliferou no Brasil principalmente? Nos Estados Unidos, vinha por meio de seringas que eles usavam, né? A heroína, né? Era uma droga muito forte nos Estados Unidos naquela época, e agulhas eram compartilhadas e havia muita contaminação, e isso ocorreu nos Estados Unidos. Mas no Brasil, houve essa proliferação por meio de atividade sexual. Isso foi se ocorrendo. Havia até um lema, né, que se dizia: droga, sexo e rock and roll. Era algo que era muito cultuado naquele tempo, e isso foi se alastrando no Brasil inteiro, essa questão do HIV. Os danos também, irmãos, eles são terríveis, porque há uma ideia no mundo, que é proliferada no mundo, que sexo é só sexo. E sexo não é só sexo. Sexo é aliança. Deus instituiu assim, entre um homem e uma mulher, entre um casal, entre pessoas que estão decididas a viver uma vida para sempre. A bênção do Senhor sobre esse relacionamento está em pessoas que decidiram viver para sempre.
Então, o sexo dentro do casamento, ele precisa ser observado e valorizado. E é por isso que eu digo que há uma banalização aí fora. Como se eu pudesse viver uma vida desenfreada, como se hoje eu durmo com fulano, amanhã eu durmo com ciclano, amanhã com beltrano, e vou vivendo ciclos em ciclos de construção e quebra de aliança. Como se isso não tivesse consequência. E existem pessoas que elas estão presas a relacionamentos abusivos por conta dessa prática. Pessoas que vivem durante 10 anos, 20 anos um relacionamento abusivo por consequência de uma prática de vida sexual desenfreada. Não estou dizendo que é uma regra, Senhor, nós que a estamos pessoa está treinando as vivendo crianças, aquilo. e aí você Mas vai receber a ministração existe hoje uma forte dos ligação santos com isso, e existe. dos anjos que adoram ao Senhor. Amém? Então, Salmo de hoje número no 91, Brasil, projeta para mim, principalmente, por gentileza. há uma sexualização muito desenfreada. Cada vez mais cedo, adolescentes e até Pode mesmo projetar, versículo 1 mesmo. pré-adolescentes, crianças de 11 anos grávidas, por resultado de quê? De sexualização por meio Vamos ler todos do juntos, celular, no da 3, internet, 1, 2, por meio 3. da televisão. Há uma banalização e isso traz consequências devastadoras, principalmente na cabeça de um pré-adolescente, principalmente na cabeça de um adolescente que não está ainda 100% para realizar essa atividade, que deveria ser realizada entre dois adultos. Amém? Estou fazendo entender o que eu estou querendo dizer para você? Você está entendendo? Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos compreender que isso, mas antes eu sou casado, isso o que tem a ver comigo? Você vai entender o que isso tem a ver com você. E a gente vê isso de maneira muito forte no Brasil, no Rio de Janeiro principalmente. O Rio de Janeiro, ele é a porta da nação. Todas as pessoas que vêm conhecer o Brasil, primeiro pisam aonde? No Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro tem exportado isso para fora. Essa sexualização desenfreada. O carnaval é porta de quê? É porta disso. Você vai no centro do Rio, no carnaval, as pessoas andam nuas. Eu trabalhei no centro, período de carnaval, e eu via, as pessoas andam nuas. Pleno meio-dia, 1h da tarde, as pessoas tendo práticas sexuais de 1, 2, 3, 4 pessoas ao mesmo tempo, no meio da rua. O que é isso? Isso, no final daqueles 4 dias, vai trazer uma consequência, um peso sobre a vida daquela pessoa que ela não tem ideia. Às vezes uma gravidez indesejada, às vezes uma doença que ela é irreversível. Então, a aliança sexual é algo muito sério. E aí, como eu falei, ela é, quando a Bíblia, o Senhor diz assim, uniciar o homem, a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. No momento em que um homem e uma mulher estão juntos no ato sexual, eles se tornam uma só carne, um só corpo, uma só alma e um só espírito. Há uma transferência ali, há uma troca naquele momento de emoções, há uma troca de espírito naquele lugar. Aquele lugar, ali, há uma afirmação de aliança sendo construída. E às vezes, não necessariamente você foi no cartório para fazer aliança com aquela pessoa. Naquele momento, naquele ato, naquele quarto de hotel, na rua, dentro do carro, está sendo construído uma aliança. E depois daquilo, que a pessoa sai daquele ato e vai para o outro parceiro, ela quebra a aliança com o anterior e constrói com o novo. E constrói com o novo. E quebra e constrói, e quebra e constrói, e quebra e constrói. E a alma da pessoa vai sendo fragmentada de relacionamentos a relacionamentos. Ao ponto de que a pessoa, ela vai sendo destruída emocionalmente. O sonho de princesa se destruiu. Foi sendo fragmentado.
Você entende o valor de uma aliança? Deus instituiu para que homem e mulher que compreendam e valorizam esse momento, desfrutem também da bênção dessa aliança. Agora, quando o homem e uma mulher desfrutam de maneira íntegra, debaixo do favor de Deus, a bênção dessa aliança também traz resultados: fidelidade, prosperidade, bênção, filhos. Tudo isso resultado também dessa aliança, mas debaixo da direção certa. Eu sei que, como eu não casei virgem. Eu vivi essa prática de aliança lá fora, como muitas pessoas viveram. Por quê? Fomos ensinados aqui no Brasil a viver dessa maneira, a não valorizar isso. Existia um termo que eu ouvi muito do meu pai e de outras pessoas: prenda suas cabras, que meus bodes estão soltos. O que é isso? Ensinando desde pequeno o caminho da perversão. Então, essa quebra de aliança que vai sendo construída ao longo dos anos, ela vai trazendo consequência. Pessoas ficam presas a relacionamentos que aconteceram há 20 anos atrás. E hoje estão casadas com uma pessoa e não conseguem viver livre. Está sempre pensando: ai, fulano, fulana, era 1000 vezes melhor que a minha esposa, era 1000 vezes melhor que o meu marido. Por que ainda está lá 10 anos atrás, se você já está num relacionamento novo? Por quê? Alma fragmentada. Pessoas que ainda têm laços de alma presa a relacionamentos passados. Isso é muito sério, muito sério, muito sério. E aí, deixa eu ver se eu já falei. E olha, como isso distorceu tanto nos nossos dias, distorceu tanto essa questão da sexualidade, foi tão destruída nos nossos dias, que a gente chegou num ponto de tamanha malignidade, de tamanha distorção e contaminação que isso trouxe, que existem homens e mulheres que têm prazer com animais, crianças. O que é isso? O nível de contaminação daquilo que deveria ser o favor e a bênção de Deus sobre um casal, a coisa foi se pervertendo e desformando, né? Acho que é desformando que se fala? Não sei. Quebrando a forma, pronto, melhor. Quebrando a forma de tal maneira que a referência sexual já não se existe mais. Mas e glória a Deus pela igreja de Cristo. E glória a Deus pela sua palavra, que nos traz visão e abre os nossos olhos, para que a nossa vida seja uma vida sexual alegre, feliz, marcada pela bênção de Deus e pela leveza do Espírito Santo. Amém? Se você tem uma aliança com Cristo, creia nisso. A bênção de Deus sobre você. Precisamos caminhar em aliança. Amém? Eu falei, tá. Eu estava conversando com um pastor, que ele é psicólogo, e ele falou sobre isso um pouquinho, né? Ele me explicou um pouquinho. Eu não sei o termo técnico, então não vou me aventurar para não falar besteira, mas eu vou falar o que eu mais ou menos entendi. O quanto essa prática hoje, a prática sexual, ela tem tido uma distorção, não só no parâmetro bíblico, mas também no parâmetro natural da coisa. E o quanto isso tem acarretado em danos severos, tanto para mulheres quanto para homens. A gente vê exemplo disso, a indústria pornográfica, ela tem discipulado casais, até mesmo cristãos. Jovens estão infartando, sabe por quê? Tomando remédios que não precisam. Mulheres, meninas se submetendo a fazer coisas
que no final daquele ato, lá dentro, elas se sentem abusadas, se sentem destruídas. Então, a gente está falando de algo que é muito sério. E são gerações que vão sendo levantadas nos nossos dias, que futuramente vão ter dificuldade, sabe com o quê? Com relacionamento e com casamento. Esse mesmo rapaz falou assim para mim: Anderson, daqui, se isso não parar, se a igreja não tomar um posicionamento, daqui a 30 ou a 50 anos, não vai mais existir casamento. Eu falei: mas por quê? Porque as pessoas não vão olhar o casamento como um momento de celebração e amor, porque elas vão entender que sexo é opção. E elas têm diversas opções lá fora, então não tem o porquê estar casada. Isso é muito sério, não é verdade? E aí tu perguntando, o que isso tem a ver com batalha espiritual? Tudo. Tudo. Porque como filhos, o que eu falei semana passada, nós fomos chamados por quê? Para libertar a terra. Então nós precisamos entender e fazer uma leitura dos dias que nós estamos vivendo, para nós sabermos como atuar aqui fora, para nós sabermos como atuar com os homens e as mulheres que vão entrar aqui dentro destruídos. Nós precisamos entender e fazer uma leitura do território para saber o quanto a terra está clamando pela manifestação dos filhos. Nós precisamos entender e cuidar também da nossa aliança por meio da fala. Então tem tudo a ver com batalha espiritual. Nós precisamos entender como guardar o nosso casamento. Para quê? Para que eu não traia minha esposa. Para quê? Para que eu não contamine a minha aliança com ela e traga consequências sobre meus filhos e netos. Então parece um tema distante, parece que não faz sentido o que eu estou falando, mas faz todo sentido, porque como igreja nós vamos entrar em uma temporada de conquista e vitória. Mas para isso nós precisamos também nos preparar e nos guardar. Na batalha espiritual não é só sobre ataque, é sobre nos antecipar às estratégias do inimigo. É sobre andarmos antecipados. Não precisar que a coisa aconteça para que eu tenha uma resposta, mas para que eu guarde a minha casa, o meu casamento, para que eu guarde a minha boca, para que eu guarde toda a circunstância, para que quando eu for tentado, eu tenha a arma certa para usar e vencer e triunfar sobre o inimigo. Amém? Eu falei, olha a besteira que eu fiz, eu fechei o notebook e eu falei que ia ler o texto. Abra a sua Bíblia. Em 1 Coríntios capítulo 6. Eu ia abrir a Bíblia aqui, mas Vanessa, coloca para mim, por favor, para me ganhar tempo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 e 16. Por favor. Diz assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros, que os vossos corpos são membros de Cristo? Próximo. Tomarei, pois, os membros de Cristo e falosei membros de uma meretriz? Não, por certo. 16. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois, uma só carne. Complicada essa versão, mas amém. Então, aqui está dizendo, Paulo está explicando, se você faz um, e aí ele está dizendo, vocês não são corpo de Cristo. E então ele está trazendo a clareza de que como nós precisamos nos preservar e preservar o nosso casamento, o nosso corpo. Para quem não é casado, para quem está solteiro, você precisa se conservar em santidade. E para quem é casado, precisa conservar seu cônjuge em santidade. Amém? Porque os dois são uma só carne. A responsabilidade não é só de uma pessoa, é dos dois. É um compromisso. Eu tenho responsabilidade de santificá-la e ela me santificar. Amém? Outro texto, Josué 9, para a gente orar, porque eu quero orar antes da gente ir embora.
Josué capítulo 9, versículo 13 ao 15. Isso. Estes odres eram novos quando os enchemos. Isso aqui é os gibeonitas conversando com Josué, dando uma banguelada nele, dando uma enrolada. Os enchemos de vinho, mas agora já estão rasgados. Olha, coitado. E estas nossas roupas e estas nossas sandálias já se envelheceram por causa da longa viagem. Então os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. Feche a boca antes de se comprometer. Vai orar antes de falar. Josué concedeu-lhe paz e fez com eles aliança e lhe poupar a vida. E os chefes da congregação confirmaram isso com juramento. O que o texto diz? Que eles não consultaram ao Senhor. Eles não consultaram o Senhor, porque se talvez tivesse consultado o Senhor, eles não tinham feito essa aliança. Eu já me quebrei muito por falar demais. Hoje eu me preservo um pouco mais. Tenho aprendido. Depois de velho, mas tenho aprendido. Nunca é tarde. Gênesis 4:8. Empolgação, irmão, é um perigo, cara. Eu sou um pouco empolgado em algumas coisas às vezes e me arrebento com isso. O Sueli falou que demais. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? E ele respondeu: não sei, por acaso sou guardador do meu irmão? Mal educado ainda. E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do seu irmão clama da terra a mim. Então nós vemos quebras de alianças, desde Gênesis a Josué e a 1 Coríntios. Amém? Amém? Então nós vamos orar nessa noite por isso. E eu queria, vou tirar esses negócios aqui, eu queria chamar todo mundo para vir aqui na frente. Hoje é sem exceção.